Amém. Shalom, queridos. Shalom. Amém? Amém. Todo mundo está cheio? Amém. Então vamos transbordar? Amém. Glória a Deus. Estou feliz mais uma vez, mais uma oportunidade de estar aqui para compartilharmos uma palavra que Deus falou em meu coração, né? E eu gostaria de trazer essa palavra nessa noite. Eu queria falar hoje sobre entrega. Amém. Amém? E no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, queria ler com vocês do verso 14 em diante, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem, ao descobri-lo, esconde, e então, movido de gozo, vai e vende tudo quanto tem, compra aquele campo. E compra aquele campo. Glória a Deus. Somente até aqui. Essa passagem, né, eu queria compartilhar com você. Deus falou muito ao meu coração acerca dessa passagem, né, sobre as parábolas que o nosso Jesus ensinou através de parábolas. E eu queria falar sobre entrega. Antes de nós falarmos sobre, né, esse assunto, eu sei que cada um de nós, quando fomos pegos por Jesus, nós fomos totalmente, né, foi totalmente quebrado uma rotina, né, um ciclo de vida que nós tínhamos, e todos aqueles que foram pegos por Jesus, um dia achados por Ele, tiveram que mudar a sua maneira de viver, né, mudar tudo aquilo que costumava fazer, porque foi achado por Ele. Amém. É certo que nós temos no nosso meio, às vezes, pessoas que vieram para Cristo por medo do inferno, né, por uma situação que passou e foi levado a Cristo em busca de uma solução para o que estava passando, enfrentando. E é certo que até a pastora Márcia um dia falou acerca de que tem pessoas que você vê uma intensidade, né, quando está pego por Jesus e vem numa intensidade daquele primeiro amor, ele é pego de uma maneira e a gente tem que estar contendo essa pessoa, porque está ligado 220, né? É uma pessoa que verdadeiramente Jesus alcançou ele através do seu amor. Amém. E existe aqueles que não foi através do amor, veio para Jesus porque estava passando por adversidade, e a única forma dele vir para Jesus foi porque alguém disse: em Jesus ele vai resolver o que ele está passando. E aonde mora o perigo dessa pessoa crescer no nosso meio e não entender o que é o reino de Deus. Há um perigo dessa pessoa, sabe, até mesmo enganjar em servir a Deus no altar, sem entender o que é o reino de Deus. Porque é certo que tem pessoas que ainda não têm o conhecimento de que Deus é um Pai e não mais um Deus dele. Ele tem entendimento que, além dele ser um Deus para algumas pessoas, mas para nós ele é um Pai. E as pessoas que não conseguem ainda discernir e fazer essa separação, elas continuam na igreja, estão 10 anos, 20 anos na igreja, mas eles ainda estão aqui ainda, fazendo promessa para alcançar alguma coisa. Se uma porta se fecha, essa pessoa vai agora: eu vou jejuar, eu vou oferecer tal coisa, eu vou fazer sacrifício para que uma porta se abra. Então essa pessoa ainda não entendeu o que Deus representa para ela. E ela está crescendo, sabe? Ela está vindo. E ela tem um entendimento somente de que Deus é um Deus para ela. E daqui a pouco ela não está, sabe, diferenciando-se das pessoas idólatras, das pessoas que estão aí, que ainda não conhecem o Pai. Estão aí apenas, sabe, indo a Deus por alguma coisa. Isso mora um perigo.
Porque quando você não o reconhece como teu pai, significa que você ainda não compreendeu o sacrifício da cruz. Significa que você ainda não entendeu qual o propósito de Cristo para morrer na cruz por nós. Mas eu quero te trazer uma palavra de Deus nessa noite. Como foi orado aqui, você e eu fomos enxertados em Cristo Jesus. Amém. E Ele nos tornou filhos de Deus. Aleluia. Então, se uma porta se fecha e você entende que Ele é o teu Pai, você não fica de braços cruzados, mas você descansa nele. Você entende que você não precisa fazer nenhum sacrifício para que o Pai cuide e zele por você. E quando você não entende isso, a ansiedade ela vem e bate na tua porta, sabe, e te leva a fazer e dar passos que Ele não mandou você dar. Meu Deus. Ele te deixa, sabe, a ansiedade vai te deixar noites sem dormir, porque você não consegue lidar com as situações que você está enfrentando. Você não consegue se conectar com o Pai, porque o teu pensamento em todo o tempo, o que eu vou fazer para resolver? E tem muitos por aí fazendo isso, sabe? Pessoas que estão aí fora, aí chega alguém, menina, vamos em tal lugar, porque ali tem uma profeta de Deus, ali ela fala, ela revela, e Deus tem uma palavra lá para você. E o perigo daqueles que não foram pegos por eles, aqueles que vieram a Ele por necessidade. Eu não digo que Cristo não vai mudar esse quadro, não importa até se você veio por alguma necessidade, mas se você está aqui e você está sendo ensinado que Ele é o teu Pai, que você não precisa sacrificar para que Ele te aceite, ou para você alcançar alguma coisa, você passa do estágio, sabe, do estágio de uma pessoa que tem Ele como Deus e começa a dizer, não, Ele é meu Pai. Aleluia. Ele é meu Pai também. E você vai descansar no Senhor, sabe? E a parábola em que Jesus está dizendo, Ele diz assim, e um homem, ele encontrou um tesouro escondido no campo. Ele cava e encontra aquele tesouro, ele esconde, ele vai, vende tudo que ele tem e compra aquela propriedade. Ele compra aquela propriedade. Sabe o que eu vejo isso? Aquele homem, quando ele encontrou o seu tesouro, ele não se apegou em nada do que ele tinha. Ele não se apegou em nada, sabe, em riquezas, em bens. Ele abriu mão de tudo. Aí vai, sabe, de encontro ao louvor que a gente canta e adora aqui. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu bem mais precioso. Aleluia. Sabe, isso é lindo. Quando você entende isso, nada consegue abordar a missão que está sobre você. Nada consegue parar você, porque você entende que você já tem um tesouro, e esse tesouro é precioso para você, para a tua família. Ele vai alcançar todos. E quando você encontra isso, a tua entrega, ela é, sabe, ela sobe como essência suave às narinas de Deus. Porque tem pessoas hoje que abrem mão desse momento aqui por coisas banais. Sabe, ainda não entendeu o tesouro que tem. Ainda não entendeu o tesouro que ele tem. Porque quando ele entende, a entrega dele é diferente. Ele entrega o 100%. Sabe, ele vem e entrega o seu melhor. Porque nada o prende. Nem situações do lado de fora conseguem prender a mente dele. Porque se ele está passando pelo vale da sombra da morte, ele entra nessa casa, ele entra nesse ambiente aonde nós nos reunimos, ele chega aqui e oferece ao Pai o melhor que ele tem, e tudo que ele tem. Isso vai diferenciar daqueles que entram por essas portas apenas
para alcançar alguma coisa, sabe, porque está precisando alcançar um carro, uma casa, e não consegue dar o seu melhor para Deus morando no aluguel, não consegue dar o seu melhor para Deus andando de ônibus. Eita Jesus! Porque diz, não, eu sou filho de Deus, então eu sou merecedor. Eu sou filho de Deus, eu tenho que ter um carro ou uma casa própria porque eu sou merecedor. Nós não somos merecedores de nada. Ele nos alcançou e nós não merecemos até agora. Mas mesmo assim, Ele nos amou e nos aproximou do Pai. E se você encontrou esse tesouro, se você tem ciência do que você encontrou, o que você precisa abrir mão para fazer uma entrega agradável a Ele? O que você precisa para entender que fazer uma entrega, sabe, vai além de todos os problemas que você tem ou enfrenta? Você vai estar, sabe, eu acho linda a passagem de Jó, estar sentado na cinza, prostrado, com um caco de telha ali, mas ele está em todo o tempo adorando a Deus, está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Sabe, ele sabe, tem entendimento. Ainda que tenha que padecer a morte, ainda que eu tenha que perder a minha vida, eu vou achar nele ela. Então não há o que possa ser mais importante do que a reunião dos santos, para que a comunhão nossa, sabe, verdadeiramente venha contagiar pessoas que vão entrar por essas portas, que estão precisando dessa junção, estão precisando, sabe, desse calor, dessa comunhão. Em Lucas 18 diz que veio um jovem até Jesus e ele diz assim, bom mestre, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse assim, observasse os mandamentos, as leis? Ele disse, observasse? Sim, tudo eu tenho observado, tudo eu tenho feito. Então te falta uma coisa, vende tudo que tu tem, distribui aos pobres toda a tua riqueza. Sabe, e aquilo que chamou a atenção nessa passagem é porque aquele jovem de repente achou que ele poderia, pelos seus status, ele poderia chegar para Jesus e ter o primeiro lugar. Sabe, afinal de contas ele é financeiramente, ele é rico. Com certeza ele vai falar que eu posso entrar porque eu sou rico, eu vou ter lugar de destaque. Mas o que a gente não sabe é que o reino de Deus, ele não é conquistado com ouro ou com prata, e nem mesmo ele pode ser aparente, visto, mas ele é através do que você quer. Que o reino de Deus está, sabe, bem na tua frente. O reino de Deus está entre nós. Sabe, o reino de Deus é só você dar um passo para você entrar no reino de Deus. Isso não pode ser feito de uma outra maneira a não ser em você ter convicção que o reino de Deus está entre nós. Que eu não preciso, sabe, esperar o que vai vir para me entrar no reino de Deus, mas eu posso viver o reino de Deus agora. Eu posso entrar nele agora, eu posso viver o reino de Deus agora, eu posso me mover agora no reino de Deus. E aquele jovem entristeceu o seu semblante, porque ele não estava disposto a entregar, a fazer uma entrega perfeita a Deus. Porque o reino de Deus nega-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, nega a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, para entrarmos e vivermos o reino de Deus, para manifestarmos o reino de Deus, é
através do nega-se a si mesmo. É de entendermos que não é mais a minha vontade, o que eu gosto, o que eu penso. Aleluia. Porque se eu vivo para Ele, todas as coisas são para Ele. Tudo por meio dEle, através dEle, é para Ele, são todas as coisas. Então não existe mais. Então a diferença de quando você é achado por Ele é que você tem que mudar o curso da tua vida, aquilo que você fazia antes. Agora não é mais, sabe, eu faço o que eu quero na minha cabeça, eu vou para onde eu quero, eu vou se eu quiser, então fique fazendo isso, mas não diga que você foi achado por Ele, porque você ainda não se entregou totalmente para Ele. Tem que se tornar prisioneiro nele, sabe, de forma que você não vai conseguir dar um passo sem que Ele aprove o que você vai fazer. A gente é ansioso demais. Todos os dias nós lutamos contra nossas ansiedades. Sabe, a escolha de Jesus em escolher os seus discípulos, se nós formos olhar, nós vamos ver aqui as características de alguns dos discípulos aqui no nosso meio. Vamos achar um Pedro, vamos achar um João, vamos achar um Tiago. Nós vamos achar o perfil de cada um deles. E o incrível é que Ele já escreveu sobre nós. O incrível é que Ele já sabe de todas as coisas. Ele já sabe que você e eu iríamos negar como Pedro negou. Ele já sabia que eu e você abriríamos mão, sabe? Não abriríamos mão de algumas prioridades nossas para estar com Ele. Mas é até que Ele veio. Ele ainda não veio. Mas e aí? Nós vamos esperar o tempo passar? Ou nós vamos nos entregar à vontade dEle? Sabe, fazer a vontade de Deus é verdadeiramente fazer aquilo que a gente não gosta de fazer. É simplesmente a gente fazer algo que a gente não gosta de fazer. E abrir mão por estar aqui. É você entender que quando nós nos reunimos, nós somos a igreja. Amém. Quando estamos juntos, nós somos a igreja. Amém. E quando você não está junto, você é apenas um membro que está afastado do corpo. E você está correndo um sério risco, está fragilizado, porque junto nós somos a igreja. E uma igreja que entende isso, querido, deixa eu te falar, até os membros mais fracos, eles são restabelecidos, eles são restaurados pelo corpo saudável. E nós precisamos entender que a nossa entrega é abrir mão de tudo, é abrir mão daquilo que você mais gosta, sabe, daquilo que você ama fazer. Você não precisa, muitas das vezes, largar alguma coisa se aquilo não te pega de jeito, se aquilo não prende você de estar com Ele. Mas se preocupe quando aquilo que você está tomando o lugar dele. Se preocupe quando algo que você faz está tomando o espaço dele. Se preocupe, porque isso sim é prejudicial. Isso vai te fragilizar como um membro do corpo. Porque vai vir o cansaço, vai vir a fadiga, vai vir, sabe, a preguiça, vai vir várias situações que vai te afastar de estar reunido conosco. E nós encontramos esse tesouro. Ele é Jesus, Ele é Cristo, o Filho de Deus. E Ele está aqui hoje, Ele está aqui entre nós. Sabe? E Ele quer nessa noite que nós possamos, sabe, abrir o nosso coração para Ele, o entendimento, sabe, para que nós possamos mudar o curso daquilo que nós estamos fazendo, mudar a direção daquilo que nós estamos fazendo. E
entender que só eu não vou fazer nada nesse lugar. Só o profeta não vai fazer nada nesse lugar. O pastor Dilton não vai fazer nada nesse lugar. Mas quando todo mundo entende, sabe, o pastor Bruno, os líderes desse lugar, não vai fazer nada nesse lugar, não vai andar nada, se você não entender que você é importante junto desse corpo, para que ele funcione, para que ele flua. É necessário que você entenda isso. Que você pode achar, estou sentado aqui, eu sou apenas um mero membro. Você é precioso porque você é um membro desse corpo. E cada membro desse é importante, porque se algo não está bem com você, tem que afetar esse corpo. Todos têm que sentir, sabe, a dor do dedo mindinho, não adianta. Tem que sentir a dor de uma unha que se quebra. Você é importante para o corpo fluir nesse lugar. E pessoas entrarão por essas portas quebradas, sabe, precisando de vida. Ela vai encontrar aqui, quando ela entrar e ver, sentir o calor desse corpo, sabe, que queima por Jesus. E aquele jovem rico entristeceu o seu semblante, porque as riquezas eram o Deus dele, era o Senhor dele. Ele não foi capaz de entender quem estava diante dele. Por mais que ouviu falar de Jesus, por mais que viu, contemplou o que Jesus fez, mas não foi capaz de abrir mão do que ele tinha para estar com Jesus. Mas tem muitos aqui do nosso meio que foi pego por Jesus, como Pedro, Tiago, João, como os primeiros discípulos de Jesus. A Bíblia diz que ele se aproximou do mar da Galileia, e ali estava um barco de Simão, e a Bíblia diz que ele se aproxima, sabe, e simplesmente diz assim, entra no barco e diz: afasta um pouquinho da margem. E ele começa então a ensinar sobre o reino de Deus. Ele começa então a curar os enfermos. Ele começa então, sabe, fazer sinais, prodígios e maravilha naquele lugar. E a Bíblia diz que Simão estava lavando as redes depois de uma noite inteira de trabalho. Não pegou nenhum peixe. Então Jesus chega: eu vou usar o teu barco. Afasta um pouquinho que eu vou usar o teu barco. Presta atenção se não é a tua história. E Jesus entrou no teu barco. E Pedro, lavando as redes, obedeceu. E quando ele termina de ensinar a multidão, a Bíblia diz que ele pede para Pedro ir um pouquinho mais lá para o meio. E disse: joga as redes do lado direito. Sabe, ele joga as redes. E quando eles puxam a rede, é aí que eles são pregos. Sabe, porque toda a nossa vida, quando Jesus nos pegou, a gente era, sabe, profissional naquilo que a gente costumava fazer. A gente, sabe, era muito bom naquilo que nós fazíamos. E mesmo assim, dias frustrados. Sabe, imagina a vida de um pescador, de uma pessoa com responsabilidade, com dívidas para pagar, com contas para pagar. E quando chega nessa hora, Jesus entra no barco dele e as redes se enchem ao ponto de o barco ir a pique. E eles puxam e a rede está se rompendo. Eles têm que chamar os amigos para juntos colherem daquele peixe. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é que quando o barco chega na margem, quando Pedro, Tiago, João e todos que estavam ali saíram do barco, eu posso até imaginar o semblante deles para Jesus.
Sabe, eu posso imaginar como se fosse esse homem que achou um tesouro escondido no campo. Quando eles ficam, acredito, sem fala, eles estão maravilhados, e Pedro diz: Senhor, aparta de mim, que eu não sou digno que esteja aqui. Sou um pecador. Quem sou eu? O Senhor está no meu barco. Jesus, Pedro, não temas. Não temas. Porque antes você é pescador de peixe, mas eu tenho uma nova missão para você. Eu tenho uma nova direção para você. A partir de hoje você é pescador de almas. Aleluia. E o impressionante é que quando Jesus fala isso, se fosse eu e você com uma multidão de peixes para vender, eu iria dizer: Senhor, deixa eu vender primeiro, pagar minhas contas, depois eu te sigo. Mas não, ele disse: não, ei, abandonou tudo e seguiu Jesus. Ele achou o tesouro que ele precisava, algo que o satisfez. Mais importante do que tudo aquilo que ele tinha alcançado uma vida toda fazendo, ele encontrou Jesus. E a partir daquele dia a vida de Pedro mudou. Nunca mais ele voltou a ser um pescador, mas agora ele era um agente do reino. Sabe, agora ele era um agente do reino. Ele estava ganhando almas para o reino, estava se preparando para ganhar almas para o reino. E às vezes a gente pensa: agora eu estou em Cristo, pronto, agora eu já posso fluir, eu já tenho que fluir, eu estou pronto. Só que lembra que talvez você seja um Pedro, e quando Jesus te encontrou, ele precisa te lapidar primeiro, ele precisa nos modelar primeiro. Para ser agente do reino, tem que ser do jeito dele, da maneira dele, para fazer conforme a vontade dele. Porque senão você vai querer ensinar ele a fazer alguma coisa. Então, se ele está te lapidando, ele está chamando a tua atenção, é porque ele está fazendo de você um agente do reino de Deus. E vai chegar o dia, vai chegar a hora, sabe, em que você não mais sentirá falta de jogar linha ao mar. Porque agora você, com a tua boca, você semeia a semente do reino aos corações das almas que você vai alcançar por intermédio de Cristo. E é uma experiência maravilhosa. Quando a gente lê, sabe, o evangelho em que os primeiros discípulos são levantados e o que eles passam ao lado de Cristo, meu Deus do céu, é algo extraordinário. E talvez seja a história de algum de nós. Sabe, é como a pastora falou, algumas pessoas são tão intensas que as pessoas, caramba, como é que pode? Sabe, está agora em Cristo, está voando, está queimando. Porque se você for pego por Ele, essa chama, ela arde continuamente em você. Sabe, mas se você veio para Ele e você não consegue sentir essa chama queimar em você, o que eu tenho que fazer, pastor? Se prostra a Ele, se entrega a Ele, está no tempo. Você pode se abrir para Ele, abrir o teu coração para Ele e diz: Senhor, se eu vim por você por necessidade, Deus, em nome de Jesus, não quero mais me mover por necessidade, eu quero me mover agora pelo teu amor. Jesus, me constrange, me alcança pelo teu amor, não por necessidade. Glória a Deus. Porque por necessidade você só vem a Ele quando as coisas estiver ruim para você. Mas quando você vem para Ele pelo amor, tanto faz se o teu celeiro está cheio ou se está vazio, Ele sempre vai ouvir um cântico novo dos teus lábios. Ele sempre vai ouvir uma adoração, sabe? Um abrir e fechar a tua boca, glorificando o nome dele. E isso é o reino de Deus. As pessoas não entendem, porque você está louvando, está alegre. Se as coisas não estão favoráveis para você,
Sabe, se as coisas não estão bem para você, mas quando as pessoas olham para você, elas veem Cristo. Elas veem Cristo através, sabe, do teu mover, da tua adoração. Isso é a maior pregação que possa ter existido em todos os tempos. É alguém olhar para nós e não precisar abrirmos a boca. Eles são pegos, porque eles olham para você e vê algo diferente. Eles vão ver Pedro, mas eles vão ver Cristo agindo através de Pedro. Eles vão ver Cristo agindo através de você. E isso é a pregação do reino de Deus. E nós precisamos entender isso para que nós possamos fluir, sabe? Para que nós possamos então começar a ser um agente que está fluindo na pregação do reino de Deus. E a palavra de Deus fala que a partir daquele momento, Pedro, a vida dele mudou. Ele foi repreendido várias vezes. Ele tentou impedir Jesus de ir para a cruz. Ele foi o cara que fez Jesus fazer uma plástica, né, de primeira mão, cortou a orelha de um soldado. E Jesus amava Pedro. E eu sei que Ele ama todos nós, porque sabe, o Pai, Ele sabe o jeitinho de cada filho. Sabe, o Pai estuda o jeito, as características de cada filhinho, e cada um chama a atenção dele do seu jeito. Tem aquele que é João, né, que é o apóstolo do amor. Aqueles que tá tudo de boa, né, consegue amar verdadeiramente o seu inimigo. Aquele que lhe quer fazer mal, ele consegue amar. E o Pai se orgulha disso. Então, queridos, em nome de Jesus, é o momento de você descobrir o que foi colocado dentro de nós, dentro de você. Sabe, é cavando. Aquele homem encontrou o tesouro porque ele cavou. Se você cavar, você não consegue entender. Como é que eu faço isso? Entra nesse campo. Entra nesse campo aqui. Quando você encontrar esse tesouro, você não vai querer, sabe, buscar em outro lugar, porque o tesouro que está aqui dentro é o que vai ativar o que está dentro de você. É o que vai ativar o que está aqui dentro. Aí você vai, sabe, fazer as coisas para Deus, e nada vai ser um peso para você. Você não vai se sentir cansado de estar fazendo algo para Deus, como muitas pessoas. Aleluia! Eu estou cansado, trabalhei muito para Deus. Você está trabalhando para você, não para Deus. Porque quando é para Deus, você tem prazer. Você sabe, você corre, voa como águia, não se cansarão. Sabe, você corre, não sente cansaço, porque dá prazer, revigora você. Quando você faz para Ele, você tem prazer de fazer. Agora, quando é para nós, não, descansamos. Porque a gente vai sempre esperar de alguém alguma coisa. Mas quando você faz para Ele, você faz porque, além de você dizer não mereço, e o que Ele já fez por mim, eu não tenho como pagar, não tenho como me expressar, não tenho palavras para expressar e ser tão grato a Ele o que Ele já fez por mim. Aí, meu irmão, quando você faz isso, é o amor dele se movendo através de você. E chegou o momento em que os discípulos, sabe, presenciaram todas as maravilhas em que Jesus veio para fazer, e já tinha a ciência da missão que eles tinham que fazer. A palavra de Deus fala que chega o momento em que Jesus é preso, em que Jesus agora vai ser crucificado. E antes dele ir para a cruz, Pedro chega para ele e diz assim: não, Senhor, tu não vai morrer não, porque nós estamos aqui, a minha espada está aqui. Se tem de morrer, vai morrer todos nós, porque eu vou enfrentar.
que Jesus, aparta-te de mim, Satanás. Sabe, toda vez que a gente tenta tirar alguém do propósito, nós estamos sendo Satanás na vida dessa pessoa. Então não impeça ninguém de seguir o propósito. E a Bíblia diz que então Jesus foi para cumprir o seu propósito. E Jesus disse assim: Pedro, eu vou te dizer que antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes, Pedro. Aí, sabe, isso pegou Pedro, porque estava disposto a morrer por ele, para que ele não fosse para a cruz. Mas Jesus olha para ele: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. E Jesus vai cumprir o seu propósito. E quando Jesus está na cruz, Pedro está perto do palácio, ao lado de uma fogueira, olhando para o Gólgota, para a cruz. Está ali de longe observando Jesus. E de repente uma mulher olha para ele e diz assim: Pedro não, ei, você é um deles, né? Sou não. Aí passa mais alguns instantes, alguém olha para ele: você é um deles sim, você se parece com ele. Ele disse: não sei o que ele está falando não. E pela terceira vez, algo que me chama a atenção é que quando pela terceira vez alguém diz: não, você sim é um deles, porque você fala que nem ele, você anda que nem ele, você se veste que nem ele. E naquele momento o galo canta. Quem está olhando para Pedro nessa hora? A Bíblia diz que o olhar de Jesus está fixo em Pedro. Sabe, às vezes a gente pensa: eu vou abandonar Jesus, porque ele não está nem aí para mim. Eu já pequei tanto, já errei tanto, não sou digno de voltar para ele. E Jesus está assim olhando para ele lá na cruz. E ele é constrangido com esse olhar. A Bíblia diz que quando ele vê Jesus olhando para ele, ele lembra do que Jesus falou para ele, que ele iria negar. E a partir daquele momento, seu semblante caiu. A partir daquele momento, entristeceu-se Pedro grandemente, chorou grandemente, se retirou. E no capítulo 21 de João, depois que Jesus aparece para eles pela terceira vez, a Bíblia diz que eles estão juntos, reunidos, quando Jesus já foi morto. Aí eles estão juntos e Pedro, João, Tiago e outros discípulos e Pedro fala assim: eu vou pescar, vou voltar da onde eu era. E outros discípulos dizem: eu vou contigo, Pedro, nós vamos. E saíram. A Bíblia diz que passaram a noite toda. Mas sabe, querido, algo que me intriga é que essa pescaria é uma pescaria diferente. Porque imagina no barco, eles reunidos ali pescando. Será que alguém tinha ânimo para enfiar uma isca no anzol depois do acontecimento? Ou será que era só tristeza, saudade? Porque aquele que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Aleluia. Aquele que um dia foi achado por ele, querido, você pode até voltar a fazer o que fazia antes, mas vai bater a saudade, porque você não vai saber se mover mais sem estar junto dele. Aleluia. E a Bíblia diz que então estão lá, e quando vai amanhecer o dia, não pegaram nada. Então um homem na beira da praia grita para ele e diz: ei, vocês têm alguma coisa aí para comer? E de repente, sabe, eles olham e dizem: não. Vocês têm algum peixe aí? Não. Então joguem do lado direito. E o que me chama a atenção é porque na primeira pesca, Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, mestre, pescamos a noite toda e não peguei peixe algum.
mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Sabe, ele lançou as redes e foi pego por Jesus. E nessa segunda pesca, ele ouve o homem dizer: lança do lado direito. E ele faz o quê? Lança as redes. Sabe o que me chama a atenção nisso? Será que ele lançou as redes, ou se ele lançou sobre uma palavra? Ele lançou sobre uma palavra. Ele reconheceu a voz de quem estava falando para ele: lança do lado direito. Sabe, e o triste dos nossos dias é que às vezes, se Pedro ouviu Jesus dizer joga do lado direito, e se agora ele não dá ouvido, a história poderia ser diferente. Mas quando Deus fala, está usando alguém, esse baixinho de repente aqui para falar contigo, e a palavra é dele, ele quer te alcançar hoje, ele quer alcançar o teu coração hoje. A palavra não é minha, a palavra é dele. Então vai você lançar nessa noite, sabe, se lança sobre esta palavra, porque ela não é minha, ela é dele. E de repente você está como Pedro, sabe, triste. De repente você está frustrado, está pensando em desistir, e ele está dizendo: ei, lança do lado direito, meu filho. Eu cheguei de novo na tua vida, eu estou aqui, eu estou aqui. E a palavra de Deus fala que quando eles puxam, João está com a mão na rede, e quando ele puxa, ele sente o peso como na primeira vez. Como na primeira vez. E quando João, é muito lindo isso, sabe? Quando você está lendo assim, você, cara, é muito lindo. Quando João puxa, ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, é ele. Sabe, isso é lindo, porque na verdade ele não estava atrás do peixe novamente. Eles estavam realmente querendo esse encontro, porque ele diz: epa, ele nos encontrou pela primeira vez no mar, vamos para lá de novo. De repente ele vem ao nosso encontro, ele vai nos achar de novo. E foi o que aconteceu, porque quando eles saem à beira da praia, eles não querem nem saber dos peixes, eles estão com ele, eles querem estar com ele. A missão dele era não peixe, mas Jesus. Sabe, aí para o lugar onde ele te encontrou. De repente Deus está querendo que você volte da onde ele te tirou, aonde você tinha, sabe, a tua intimidade com ele, aonde você se encontrava com ele. De repente ele quer que você volte a esse lugar. De repente ele quer que você volte a frequentar esse lugar. É um lugar onde quando você se prostrava, era só você e ele, você sentia ele, você ouvia ele. Esse lugar ele está te dizendo: filho, eu estou no mesmo lugar, nunca saí daqui. É você que se afastou de mim, sabe? E ele precisava urgentemente, porque antes que ele ir nessa terceira vez ao encontro deles, quando as mulheres foram ao sepulcro, quando ele está lá, ele manda um recado e diz assim: fala para os discípulos que eu vou diante deles, e diz para Pedro que eu estou indo na direção dele. Por que ele cita Pedro? Por que ele não falou João, Tiago? Ele disse: não, ei, vai e diz para o discípulo que eu vou diante deles, mas fala para Pedro que eu estou chegando. Sabe, Pedro precisava ser curado. Ele negou Jesus. E não adianta, enquanto nós não formos curados, não vai acontecer nada através de nós. Não vai acontecer nada. Ele precisa nos curar, para que assim nós cumpra o propósito dele. E Pedro precisava urgentemente, até que quando eles chegam lá, se alimenta. Jesus pega no ombro de Pedro, leva ele à parte. É agora, Pedro. Pedro, você me ama. Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez, Pedro, você me ama. Senhor, tu sabes que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Na terceira vez, ele diz: Pedro, tu me amas. E então o seu semblante cai novamente. E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo.
Tu conhece todas as coisas, Tu sabe o meu coração, Tu conhece o que se passa dentro de mim. As pessoas de fora não me conhecem, não sabem quem sou eu, mas Você é o único que pode falar alguma coisa acerca de mim. Você é o único que pode dizer quem eu sou. Sabe, Ele quer fazer isso, Ele quer nos curar, porque há um propósito maior em nós a ser cumprido. Há um propósito maior dele te curar, porque Ele sabe que você é curado, você vai ser um transmissor de cura. As pessoas vão ser alcançadas aonde você passar. Os traumas não vão te parar, as frustrações não vão te parar, as decepções não vão te parar. Você não vai sofrer mais, porque você entendeu que é tudo por Ele, é por meio dEle, e Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, querido, em nome de Jesus, se renda nessa noite. Se renda nessa noite. Você não sabe de nada, eu não sei de nada. É por Ele, é por meio dEle, Ele que sabe de todas as coisas. É Ele que vai dizer para nós: olha, faz desse jeito, vai nessa direção. Ele quer fazer isso, Ele quer nos curar. Ele quer nos curar porque Ele precisa. Sabe, que as pessoas que vão entrar por essas portas sejam curadas. E aqui existe uma fala muito extensa que diz assim, já foi até tema de cultos: curados para curar. Sabe? E Jesus cura Pedro desse trauma. As 3 vezes que ele negou Jesus, Jesus simplesmente chegou, poderia falar: tá vendo, Pedro, tu me negou, eu te avisei. Só que o nosso Pai, irmão, Jesus não é assim. Ele não quer, sabe, te acusar. Ele quer falar assim: Pedro, tu interessante, tu me ama. Se tu me ama, acabou o papo. Eu só preciso saber se você me ama. E quando, sabe, Pedro é curado, que Jesus, sabe, faz uma promessa a eles em Joel: fiquem em Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sabe? E quando em Atos 2 se cumpre essa promessa, que eles são cheios, você vai ver a primeira pregação de Pedro: 3.000 almas para o reino de Deus, sabe? 3.000 almas são alcançadas. Então, quando você respeita o processo, quando você entende que você precisa ser lapidado e você se rende ao propósito, Deus, Ele te coloca, sabe, como um ganhador de almas. Quando você entende isso, mas para entender isso é você olhar para você e dizer verdadeiramente: eu preciso ser moldado. Eu preciso. E quando você entende, sabe que precisa, você se rende ao propósito. E todos os dias Ele vai te lapidando, sabe? Ele vai te lapidando, Ele vai te preparando, Ele vai curando, sabe, os teus traumas. Ele vai curando, sabe, os teus traumas, sabe, as maldições que eram, não sei de quem herdada. Ele começa a te preparar, Ele te coloca como uma pessoa saudável. Então você começa a ser um agente do reino. Ele quer fazer isso conosco. É a maior pregação do Evangelho, é quando um crente saudável se manifesta. Sabe, é quando alguém, você já olhou para alguém, sabe, quando alguém pisa no pé dessa pessoa e essa pessoa ainda fala assim: me perdoa, meu pé está embaixo do seu. Sabe, é você não se ofende mais com nada. E esses são os filhos maduros, são aqueles que estão se levantando e que a natureza e que a criação espera a manifestação deles. Dos filhos maduros, daqueles que estão se levantando, sabe? E que nada vai parar, não importa os traumas passados. Decepções, eles se levantam porque entendem o propósito. Eles entendem que quando for alcançado, nós não valíamos nada.
não éramos nada. Ninguém apostava uma moeda em nós como não aposta até hoje. Mas Ele nos amou. Aleluia! Sabe, Ele nos amou. O profeta falou, eu estava falando algo, mas já era. Sabe, a gente cria algo em nós que a gente diz assim, quando convida uma pessoa, olha, vamos lá na nossa igreja. Cara, Deus desce baixinho lá naquele lugar. Olha, Deus tem feito maravilhas, Deus faz isso e aquilo. Aí quando o profeta chegou e falou assim, pastor, Deus, Jesus, se Ele estivesse nos nossos dias, Ele entraria, Ele fez uma comparação, né? Digamos que tem aqui 5 irmãos. Um desses irmãos estão doente, ou seja lá, é um cara que está mesmo palha virada, e os 4 estão aqui, ó, dizendo, vem que Deus está fazendo prodígio e maravilha, a igreja é uma bênção, e não sei o que. Aonde tu pensa que Jesus iria? Primeiro, na casa daquele pecador. Sabe, a gente costuma se colocar, não, a nossa igreja é perfeita, não, aqui é a melhor. Mas quando é ao contrário disso, sabe, porque Ele vem para os doentes, sabe, Ele vem para aqueles que precisam verdadeiramente ser tratados, e eu sou um desse. Sabe, Ele está aqui porque eu preciso ser curado, eu preciso ser lapidado. É por isso que eu creio que Ele está aqui nesse lugar. Poderíamos mudar, não mais na PAN, mas poderíamos colocar em Casa de Adulão, né? Os valentes de Davi. Só a gente que presta. Mas é onde Jesus está para curar, para fazer desses soldados, sabe, soldados que vão trazer aqueles que estão lá fora, os perdidos, vão ser achados por Ele através de você. Então fica de pé em nome de Jesus, querido. Eu queria que a nossa pastora trouxesse aquele louvor, encontrei meu tesouro. Enquanto ela vai estar ministrando esse louvor, nós vamos orar hoje. Mas eu queria que você viesse à frente. Você que o Espírito Santo falou com você nessa noite, e de repente você ficou em dúvida: será que eu vim para Jesus com medo ou por necessidade? Ou eu vim por Ele porque fui alcançado pelo seu amor? Então, em nome de Jesus, você que sentiu no coração, vem aqui à frente. Depois do louvor, nós vamos estar orando a Deus.